Quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas ele que vem palestrar para vocês. É com você, o palco é seu, Rafa Bocaina. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a todos os presentes. Quero agradecer especialmente ao Senac Campos Jordão, que me proporcionou esse convite. Acho que é a segunda vez que eu venho à Festa do Pinhão, aqui nessa cidade, pela qual eu tenho um carinho enorme. Eu vivi aqui em Campos de 2000 a 2004, quando me graduei pela Faculdade Senac. Então, é sempre muito bom estar aqui sentindo esse friozinho, ainda mais nessa temporada que começa a derrubar o pinhão, né? Campos do Jordão, essa cidade linda, famosa, turística, conhecida, no topo da Serra da Mantiqueira, está dentro de um território cultural riquíssimo, no território da cultura caipira. E é sobre essa cultura caipira, essa cultura dos nossos ancestrais, nossos pais, avós, bisavós, que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Tendo o porco como elemento guia. O porco, um animal, um alimento fundamental para a existência dessa gente caipira, essa gente da roça, essa gente da serra. E eu venho trazer aqui uma provocação nesse sentido, para que a gente, ao final dessa conversa, entenda se o caipira já não há mais, ou se sim, ainda estão por aí, né? Eu quero começar, eu acho que vocês estão enxergando aqui alguns slides, para conduzir essa nossa conversa, né? Eu fiz uma pequena apresentação, para que a gente não perca aqui o fio da meada nesse bate-papo, né? Bom, além de formado pelo Senac em hotelaria e gastronomia, hoje eu me dedico à produção rural, à produção de porcos e à confecção de charcutaria, que é linguiça, salame, esse tipo de coisa. Por ter tido uma carreira como cozinheiro, eu estou presente os meus produtos estão presentes em alguns restaurantes importantes do país, não só como um pedacinho de porco, um pedacinho de salame, mas contando um pouquinho do nosso território vale-paraibano, que é um dos berços da cultura caipira. Talvez uma das culturas primordiais mais importantes da formação do nosso país. Vamos seguir adiante aqui? Muito bem. Eu trago como primeira reflexão uma frase de um francês chamado Pierre Loti, que nos diz o seguinte: o porco tornou-se sujo apenas depois de entrar em contato com o homem. Uma realidade que quem vive na roça sabe muito bem. É que o porco é um animal absolutamente limpo e que ele só se suja quando confinado dentro de um espaço diminuto. O porco é um animal que não possui glândulas sudoríparas, ele não sua. Então, por conta disso, para se refrescar, ele depende da água e da lama. Naturalmente, se ele não tiver contato com esses elementos, ele vai, para sobreviver, para não morrer de calor, o que acontece, rolar sobre os próprios excrementos. Então, uma frase que abre muito bem esse universo. Nós que vamos agora passear rapidamente, fazendo um voo sobre a cultura caipira vale-paraibana, utilizando o porco como elemento guia, a gente entender essa realidade, que o porco torna-se sujo apenas depois de ter conhecido o homem. O porco doméstico, esse animal que nos acompanha há milênios, teve origem nos javalis da Eurásia, né? O Suscrofa, o javali europeu, e os diversos javalis que se encontram pela China, né? Houve um momento de domesticação, quando o homem, então, fixa-se no território, deixa de ser sedentário e passa a produzir aquilo que nós chamamos de agricultura, né? Onde existe um excedente de alimentos, né? E o porco torna-se, então, um elemento de subsistência fundamental. Um animal que veio da vida selvagem, um animal florestal, selvático, né? No Brasil nós temos 2 porcos selvagens, o cateto e o catitu. Por aqui tem muitos, são comedores de pinhão, inclusive. Mas o porco domesticado ganha uma importância fundamental em diversos povos e diversas etnias do mundo inteiro, né? Aqui a gente vê uma ilustração muito importante de 1913, que está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, a caça dos catitus, onde a gente vê uma família bonita de caipiras, né? Depois de uma farta caçada de catitus.
né? Essa pintura podia ser aqui em Santo Antônio do Pinhal, em São Bento do Sapucaí, em Campos, em Pindamonhangaba. Uma cena tipicamente caipira, à volta daquilo que é o nosso porco selvagem brasileiro, o cateto. Mas o porquinho que nós conhecemos hoje em dia se parece, em sua maioria, muito mais com esses porquinhos brancos, né? O porco, a partir da década de 40, inicialmente após o advento da Revolução Industrial, mas sobretudo após a década de 40, passa por um processo de comotização, vira mercadoria, quando raças europeias, então, invadem o Brasil e todo mundo, né? Substituindo, enfim, os sistemas tradicionais daquele porquinho criado no fundo de quintal, alimentado com sobras de comida, com soro de leite e tudo mais. O porquinho, esse estilo de criação tradicional passa a ser substituída pelos porcos industriais, né? Nesse momento, as nossas diversas raças brasileiras, que são muitas, né? Além do porco que eu crio, que é o porco caroncho, o porco piau, o porco canastra, o porco nilo, uma infinidade de raças. Em cada canto do Brasil você tem um porco diferente, uma raça adaptada a cada canto do Brasil, né? Porcos grandes, pequenos, malhados, com pelo, sem pelo, de nariz alongado. Cada característica escolhida e selecionada pelas antigas famílias caipiras. Esses porcos, a partir da década de 40, começam a ser substituídos por raças industriais europeias, vindas ao Brasil, que se submetem melhor a um sistema de confinamento. Um sistema que não é muito natural para o porco, né? Privar o porco do contato com o solo, criar o porco sobre o concreto. Mas foi isso que aconteceu. E logo na década de 80, do século passado, 70, 80, a maioria das raças brasileiras já não era mais criada comercialmente. Aqui nós temos dois mapas. À esquerda nós vemos um mapa do Brasil, tal qual nós aprendemos na escola, com a divisão política dos estados. E à direita nós vemos um mapa um pouquinho diferente, que é o mapa antigo do território brasileiro, com as suas antigas divisões. Onde a gente vê, nesse miolo do mapa, no centro-sul, a gente vê essa região vermelha, que é justamente a região da cultura caipira, onde nasceu essa cultura caipira, a qual nós, que somos daqui da região, da Mantiqueira, da Bocaina, do Vale, nós pertencemos a esse grupo étnico, né? Somos nós, os caipiras. Os caipiras nascem ali no Planalto de Piratininga, onde hoje é São Paulo, e o primeiro território adentrado pela gente caipira era aquilo que foi chamado de Sertão do Leste, que hoje nós conhecemos como Vale do Paraíba. Portanto, nós estamos aqui pisando o solo onde nasceu essa importante cultura brasileira, né? Aqui, Campos do Jordão e toda a extensão da Mantiqueira, toda a extensão do Rio Paraíba, nós tínhamos a presença de um povo puri. Até Campos lá dos Goitacás, nós tínhamos o povo puri, que fez parte da formação genética e também cultural da gente caipira. Os puris da Mantiqueira eram essencialmente comedores de pinhão. E não somente comedores de pinhão, comedores de porcos. Porque onde tem pinhão, tem porco do mato, tem porco selvagem. E onde tem porco selvagem, você tem gente querendo o caça, querendo ir atrás deles. Então, essa região de Campos, essa região toda da Mantiqueira, foi habitada por essa gente originária, esse povo puri, um povo manso, um povo bonito. Foi descrito como um povo bonito, de pele bonita, de olhos bem desenhados. Essencialmente, gente comedora de pinhão e comedora dos porcos, dos catetos, que por aqui comiam pinhão. Mas veja, neste mapa da direita, a enorme predominância da cultura caipira no Brasil. Nós temos outras áreas ao norte, onde predomina hoje a cultura amazônica, o nordeste e a região acima do Espírito Santo, onde há uma região híbrida. Os caipiras, então, dominam a maior parte do território brasileiro, até hoje. A maioria dos brasileiros é caipira. Aqui, uma bonita ilustração de Rugendas, que no século XVIII ilustrou esse povo que vivia nas terras altas da Mantiqueira, né? Os índios puris, que fizeram, como eu disse, base genética da cultura caipira, nos ensinando costumes,
primordiais, né? O conhecimento da terra, porque o português ele é essencialmente a mistura do português com o índio, né? Em sua maioria de homens portugueses com mulheres indígenas, porque vinham para cá, em sua grande maioria, homens, vinham poucas mulheres, e as mulheres que vinham eram mulheres já com família composta. Vinham homens solteiros e mulheres com famílias compostas. De modo que a miscigenação começa no Brasil com o português e o indígena, ainda sem a presença da gente africana, que veio mais tarde em condição de escravizado. Portanto, o primeiro brasileiro, talvez tenha sido um mameluco, um mestiço, porque o indígena não era brasileiro, não havia o Brasil. O Brasil foi fundado como Estado político português. Antes deste advento da fundação do Estado brasileiro, o Brasil era composto por diversas nações, centenas de nações, com centenas de línguas e tudo mais. Então, essa ilustração nos mostra a base étnica e genética da cultura caipira. Em português, aí, a figura de um sertanista ou de um bandeirante, e esses dois rostos ilustrados por rugendas do povo Puri, o povo indígena originário do Vale do Paraíba. Aqui trago também uma ilustração muito bonita, que está também exposta na Pinacoteca do Estado, quadro de Almeida Júnior, que talvez dos grandes pintores brasileiros tenha sido quem mais retratou a cena e a feição da gente caipira. Nós temos dois quadros que retratam muito essa expressão da nossa gente, né? Se você olhar esse quadro da esquerda, você vai ver uma feição conhecida. Certamente, logo aqui na esquina ou aqui na plateia, nós vamos ver gente com essa mesma feição, com essa feição mestiça, essa feição morena, essa feição mameluca, né? Com expressões claramente mestiças dos povos originários com o indígena. E uma presença marcante nos caipiras de outrora, nos caipiras de antigamente. E eu me lembro, eu que ainda não tenho 50 anos, me lembro justamente dessa vestimenta, essa touca, esse lenço caipira que se utilizava até pouco tempo atrás, aqui pela Serra da Mantiqueira, pela Serra da Bocaina, né? A gente via muito essa figura. Esse lenço talvez tenha origem moura, origem árabe, né? A cultura moura, a cultura árabe, que era muito presente na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha, da onde vieram os nossos colonizadores. À direita, nós vimos um quadro muito lindo também, que é um caipira amolando uma ferramenta numa pedra dentro do ribeirão, né? E esse quadro nos conta muita coisa, né? A primeira coisa que me chama a atenção é essa pedra, que já está plana, ela já está gasta. Certamente, esse homem amolou essa ferramenta e outras ferramentas também, muitíssimas vezes. Quem sabe o seu pai, quem sabe o seu avô amolaram diversas ferramentas dentro desse mesmo lugar. A pose desse homem nos conta muito também sobre o gestual caipira, né? Ele gesticula fazendo um gesto de paz, de amizade, de calma, mas ao mesmo tempo, na outra mão, ele tem um machado, uma arma contusa, uma arma importante. Então, uma cena que tem uma energia muito bonita e que retrata muito do espírito da nossa gente. Aqui nós temos um mapa artístico da nossa região, do Vale do Paraíba, né? Esse mapa foi desenvolvido por um grande pesquisador do imaginário rural brasileiro, o artista Bruno Brito, fundador do Instituto Arado, que desenvolveu esse mapa para um trabalho de antigos caminhos realizados pelo SESC São Paulo. E aqui nós vemos as antigas rotas. Você tem essa linha tracejada no meio do mapa, que hoje mostra mais ou menos o traçado da Via Dutra, né? Serpenteando, nascendo lá na ponta, na Serra da Bocaina, e descendo, fazendo uma grande curva, o Rio Paraíba, que dá nome a esse vale. Foi o Rio Paraíba quem construiu a Serra da Mantiqueira, né? A Serra da Mantiqueira ela foi escavada pela erosão ao longo dos milênios, através desse rio.
Então, esse mapa ilustra muito bem a natureza primordial da nossa terra. Ao norte, nós temos a divisa com o sul de Minas, que está logo aqui. Campos do Jordão é uma cidade limítrofe. E os antigos caminhos que cortavam a nossa região, que vinham de Diamantina até Paraty, caminhos que vinham de todos os cantos de São Paulo, que iam até o Rio de Janeiro. Portanto, o Vale do Paraíba é, de certa forma, uma região de encontro de caminhos diversos e de encontro de povos diversos e de gente diversa. A começar pelos povos originários, os indígenas, Guaianás, de origem tupis, os guaranis que habitavam até o Planalto de Piratininga, e depois a chegada dos portugueses e, posteriormente, outros povos que foram chegando. O Vale do Paraíba, portanto, é uma região de cruzamento de caminhos, caminhos antigos e cruzamento de culturas, o que forma a alma da gente caipira, uma gente que sempre aceita o que é o novo. E aqui eu trago a vocês uma reflexão do que seria, afinal, um porco caipira. Porco caipira seria uma raça específica de porco? Ou o porco caipira seria um porco de um determinado território, de uma determinada denominação, uma região delimitada? Ou seria ainda o porco caipira um manejo, um jeito de se criar o porco? É o que determina que o porco é caipira. Bom, no final das contas, esses 3 pontos é que determinam o que é um porco caipira, não é? A raça, o território e o manejo. Precisa ser de uma raça brasileira, uma raça caipira. Precisa pertencer ao território caipira, como Campos do Jordão, mas certamente como não a Acre, como não a Bahia, que tem outras preciosidades, mas não dentro da cultura caipira. Mas o que caracteriza fundamentalmente o porco caipira é o seu papel social como elemento reciclador. O porco caipira, nas antigas comunidades rurais, transformava aquilo que já não tinha valor algum, como resto de alimentos, como leite perdido, né? Como casca de frutas já passadas, em algo extremamente valoroso. O seu corpo, a sua gordura e a sua carne. Talvez o maior bem que havia naquela época. Agora eu acho que deu uma travadinha aqui, ó. Opa, já foi. Então o porco como elemento reciclador foi o porco que se perdeu. Hoje o porco que se cria, na maioria das vezes, é o porco que come milho e soja e é confinado, né? Então o porco perdeu este lugar social como elemento reciclador. Aquele vetor que transforma a sociedade através daquilo que a sociedade despreza em algo extremamente valoroso. Isso se perdeu com o advento da suinocultura industrial. Opa! E aqui eu trago uma imagem do nosso porco crioulo, o porco natural da Mantiqueira, da Bocaina, do Vale do Paraíba, o porco comedor de pinhão. Nós temos em Virgínia, no sul de Minas, em vários pinhais, aqui pela Serra da Bocaina, comunidades inteiras alimentando os porcos com pinhão. E esse é o caruncho roxo, um porco comedor de pinhão por excelência. A ligação do porco com o pinhão é ancestral. Os primeiros porcos que chegaram aqui foram alimentados essencialmente com pinhão, na época do pinhão, né? Que é exatamente a época que nós estamos vivendo agora, que é a época que antecede a matança do porco, que acontece no auge do inverno. Portanto, a última alimentação, a última gordurinha que o porco ganhava antigamente era através da energia vindo dos pinhais, das araucárias, das terras altas da Mantiqueira. Trago mais um quadro de Almeida Júnior que nos conta muito sobre o gestual caipira, né? O caipira até hoje utiliza a postura das cócoras, né? Fica de cócoras. A humanidade deixou de ficar de cócoras. O indígena fica de cócoras e o caipira também fica de cócoras. E uma outra característica interessante que a gente caipira tem, que veio do indígena, além do hábito de ficar de cócoras, é o chamado R retroflexo. O que é o R retroflexo? É o famoso porta, porteira e portão. Esse jeito de se falar, né? Somente nas Américas se torce a língua para falar o R. Da onde vem isso? O inglês dos Estados Unidos fala esse R retroflexo.
mas influência dos indígenas americanos. Porque o R da Inglaterra não é retroflexo. Eles falam R como carioca, eles falam pardon, não falam pardon, como falam em inglês. Portanto, o R retroflexo, essa torcida na língua, essa porta, porteira e portão, é herança das línguas originárias do Brasil. Línguas primordiais brasileiras. Portanto, a gente começa a entender que a cultura indígena sobrevive em nós, os caipiras. Aqui trago a imagem de um limão para entender que foi a espremidinha caipira que deu origem ao drink mais importante do Brasil, a chamada caipirinha, que inclusive leva o nome da nossa própria cultura, né? Algo muito importante. Portanto, a espremidinha com mel, que era metade entretenimento e metade remédio, se torna um drink internacional famosíssimo, conhecido por todo o mundo e por todo o Brasil. Aqui eu trago a figura do monjolo, que é um advento transformador do milho. Onde havia uma casa e um vilarejo, na Serra da Bocaina, havia um monjolo, que transformava o milho, que é a ração de animal, em comida para humanos. A canjica e a farinha de milho. Isso distinguia o que era comida do ser humano da animália. O animal come quirera e milho. O homem come farinha de milho e canjica. O monjolo como um elemento significativo na transformação deste alimento, também de origem indígena, também de origem guarani. Aí está uma imagem de uma canjica verdadeira. A canjica ou a canjiquinha verdadeira não é a quirera. A quirera é o milho quebrado e a canjica é o milho pilado. Tem outra estrutura e outro formato. Infelizmente está se perdendo, mas ainda se encontra pelos monjolos do sul de Minas e de toda a região da Mantiqueira. Quero fazer aqui uma reflexão meio mágica, né? Muito interessante. Você tem uma frase do Eduardo Viveiro de Castro, um antropólogo, que diz que o chocalho do xamã é um acelerador de partículas, né? Ou seja, há num simples gesto indígena muito mais complexidade e sabedoria do que nós somos capazes de imaginar. Isso me faz lembrar de um caboclo que eu conheci quando era adolescente na Serra da Bocaina e andava a cavalo com meus primos. Conheci um caboclo que inventou um fogão de lenha automático. Ele saía de manhã, refogava arroz, botava água no feijão com um pedaço de tocinho e mexia a lenha de tal forma e arrumava o fogo de tal forma que ao chegar às 11h30 da manhã, a comida estava pronta, o feijão cozido, o arroz sequinho e o fogo apagado. Se isso não é mágica, é sabedoria. Sabedoria da gente caipira, advinda dos povos originários brasileiros. Aqui eu trago uma provocação, mostrando que o caipira torna seu aquilo que originalmente não é. Poucas coisas são tão caipiras quanto uma latinha de extrato de tomate transformada numa canequinha para se tomar uma cachaçinha ou para se tomar um cafezinho. Ou quem sabe ainda uma latinha de molho de tomate transformada num vasinho singelo pregado na entrada de uma casa. Porque o caipira torna seu muito rapidamente aquilo que não nasceu com ele. O caipira conheceu o extrato de tomate e achou bom e tornou-se seu. Da mesma forma, o macarrão, a massa seca, veio com os trabalhadores que vieram substituir a mão de obra escravizada da Itália e logo encontrou o caipira. E o caipira tornou o macarrão algo seu. Hoje, na Serra da Bocaina, um dos pratos mais populares caipiras é o macarrão com galinha caipira, o macarrão com pato, tornando mais uma vez seu aquilo que vem de fora. Portanto, a gente caipira é generosa em aceitar o outro, algo que falta muito nos dias de hoje. Mais uma pintura do Almeida Júnior, que, como eu disse, é quem mais retrata a paisagem caipira. Aqui nós temos uma senhora numa cozinha tipicamente caipira, nessa pose de cócoras também, como uma índia, mas é uma senhora mestiça, uma senhora caipira, dentro de uma cozinha. Quantos casebres desses nós vimos pela serra, de pau a pique, com o fumeiro e as suas tripas cheias penduradas, ao fundo ali o peão. A porta, deixando a luz entrar, mostrando a divisão entre os mundos, né? O mundo interior, recluso, o mundo exterior, mais iluminado, onde impera a liberdade. Nós temos, então, essa conformação da cozinha caipira, que é uma mistura da cozinha do português com a oca indígena, de certa forma.
Bom, eu quero encerrar com uma reflexão, mais uma reflexão, que contradiz o nome dessa aula. O nome dessa aula é O Caipira Não É Mais. Essas duas frases arrematam muito bem a nossa conversa. A primeira delas significa, diz que preservar a tradição não significa conservar as cinzas, e sim manter a chama acesa. É uma frase de Jean Jaurès, um líder socialista francês, que nos provoca nesse sentido, né? E o Carlos Alberto Doria completa essa frase dizendo que o maior inimigo da tradição é o tradicionalista. E a cultura caipira nos ensina isso, que para manter-se viva é preciso adaptar-se. Muitas vezes, nós, andando na década de 80, de 90, pela zona rural, aqui de Campos ou de qualquer canto no Vale do Paraíba, quantas casas nós nos deparamos com enormes antenas parabólicas na zona rural, né? Então a gente caipira tem essa capacidade de adaptação. E se hoje nós não vemos mais grandes tropeadas e grandes tropas de mulas e cavalos, nós vemos muitas picapes, né? E grandes cintos prateados, não é verdade? Se nós não vemos chapelões, nós vemos bonés. A adaptação da tradição mantém a própria tradição viva. E um exemplo que eu trago aqui é essa vestimenta tradicional dos guardas lá do rei da Inglaterra, do Palácio de Buckingham, que permanece a mesma roupa há mais de 3 séculos. Eles estão lá, fazendo a guarda do Palácio de Buckingham, é a mesma roupa. Mas você pode ter certeza que hoje essa roupa é feita com o tecido mais tecnológico que existe, dry fit, entendeu? Que por baixo eles estão com camisetas super tecnológicas. Por quê? Porque a tradição, para manter-se viva, precisa adaptar-se. Não é como diz Jean Jaurès, preservar a tradição não significa conservar as cinzas, e sim manter as chamas acesas. Aqui uma reflexão sobre os quejeiros, né, que são tão perseguidos pelo aparato legal do Estado. Uma frase do professor Ramírez, professor veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais, que nos conta que o produtor não é originalmente clandestino, é a ação do aparato burocrático coercitivo do Estado que o coloca na clandestinidade. Famílias inteiras comeram queijo de leite cru feitas dentro de casa. De uma hora para outra, isso se torna um possível atentado à saúde pública. Uma reflexão importante para a gente olhar e ver que muitas vezes o próprio aparato coercitivo do Estado impede a perpetuação de hábitos que sustentam a cozinha caipira. Na sequência, eu trago aqui um candeeiro caipira, né, para dizer algo que pouca gente sabe. O porco caipira é gordo, tem uma camada enorme de toucinho, e a gente acha que é porque se consumia muita gordura. Mas no final das contas, nós precisamos entender que a iluminação das casas dependia da banha do porco. E era a banha do porco que iluminava as residências através desse instrumento, o candeeiro. E aqui uma amostra dos porcos que nós criamos ali em Silveiras, né? O caruncho roxo, um porco muito generoso em gordura, né? Como devem ser as raças crioulas brasileiras. Na sequência, uma última reflexão sobre o fim do porco, né? O porco que transformou aquilo que não tem valor em algo extremamente valoroso, a sua própria carne, a sua própria gordura, no final é consumido, sua gordura é transformada em alimento, é transformada em iluminação, e no final o porco acaba por transformar-se em sabão, uma vez que o sabão caipira é feito com a própria gordura do porco, que é utilizada para limpar a sujeira do dia a dia, a sujeira da casa, a limpeza das louças, né? Então o porco, na sua generosidade, ele volta à vida uma vez transformado em sabão. Quando o porco já não há mais, o porco já não há mais, né? Quando o porco já foi consumido, ele volta na forma de sabão para, enfim, deixar tudo como estava antes da sua chegada. Aqui está uma imagem do sabão de cinza. Quando morei em Campos do Jordão, em 2002, se vendia no mercado ainda aqui de Campos
o sabão de cinza, né? Que é a última expressão do porco, quando ele, de certa forma, se transubstancia para arrematar aquilo tudo, né? Aqui mais uma embalagem bonita, onde a gente tem bolas de sabão de cinza e o milho, né? O sabugo de milho, que se num momento serviu para a alimentação do porco, volta no final do ciclo como elemento para raspagem, para lavagem da própria carcaça do porco, ou quem sabe como rolha para tapar o buraco da entrada do orifício da faca na matança do animal, preservando o sangue para a confecção do chouriço. Essa reflexão transformada no esquema, não é? O mundo animal, que passa pelo sacrifício, que gera carne, que gera gordura, que gera embutido. Do outro lado nós temos a árvore, a lenha, que aquece a gordura, que aquece o porco, que sapeca o porco e que no final transforma-se em cinza, e todo esse amálgama vem se tornar nesse elemento quase mágico chamado sabão de cinzas, né? Um elemento que une o reino vegetal com o reino animal, com o intuito de fazer tudo, no final das contas, desaparecer, virar história. Na sequência, uma imagem bonita da matança do porco, onde nós temos as vísceras, as paqueras, certo? Com uma frase que rebate justamente o título dessa aula. Nós somos um novo caipira. O caipira ainda vive no chapéu, na música caipira, no trator exposto na festa do pinhão, na botina, no sotaque, no nosso linguajar caipira, no porta, no porteira e no portão. Bom, espero que a minha fala tenha tocado o coração de algum de vocês. Uma fala muito sincera de um vale paraibano, filho do Vale, sobrinho do Senac, de alguma forma, formado aqui pelo Senac, que passou pela cozinha e que hoje tenta, de alguma forma, disseminar o pensar e o refletir sobre as nossas origens, as nossas serras, a nossa terra e os nossos costumes. Parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite. Quero saber onde é que está o pinhão aqui para a gente comer, certo? Muitíssimo obrigado a todos. Fiquem com a programação da festa.